Olá, seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. A reforma do Sistema Tributário Nacional requer um olhar atento às necessidades do Brasil como um todo, mas deve levar em conta os diversos aspectos e os impactos que essa mudança certamente trará em todos os entes da federação. Cada estado, cada região do país tem hoje, digamos, um modelo de negócio próprio. Como considerá-las ou até mesmo estimular essas iniciativas? Como devem ser feitos os ajustes que atendam às diferenças sociais e regionais do país e não as ampliem? Eu sou William França e é sobre esses questionamentos e os impactos da reforma tributária nos estados e no sistema produtivo do país que eu converso agora com o presidente da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, o deputado Fábio Garcia, que representa o estado de Mato Grosso pela União Brasil e que está em seu segundo mandato aqui na Câmara. Deputado, seja muito bem-vindo ao Palavra Aberta. Obrigado, é um prazer estar aqui junto com vocês no Palavra Aberta, à disposição para a gente poder debater um tema tão importante como esse, que é a nossa reforma tributária. Muito bem. O tema o senhor está à frente da comissão e o senhor começou uma série de seminários para tratar, digamos assim, reunir os entes das regiões, né? Então o senhor convidou os secretários de Fazenda dos estados e o pessoal que está cuidando da reforma tributária. Qual é o primeiro balanço que o senhor faz da primeira investida desse seminário? Nossa comissão, Comissão de Desenvolvimento Regional, obviamente que a gente tem uma preocupação muito grande com o impacto, a consequência dessa reforma tributária na capacidade de cada região de se desenvolver. E nós fizemos um primeiro encontro, seminário, para a região Centro-Oeste, trazendo os secretários de Estado de cada estado da região Centro-Oeste para debater reforma tributária. Primeiro dizer, ninguém é contra a reforma tributária, a simplificação do sistema tributário brasileiro, pegar 5 impostos e transformar em apenas um. Ninguém é contra isso. Mas, de antemão, a gente já pode dizer que nós somos absolutamente contra aumento de carga tributária. Portanto, este é um ponto pacificado aqui na nossa posição, dentro também do nosso Centro-Oeste. E também dizer que a gente também não vai aceitar que a reforma tributária traga um movimento de desindustrialização da região Centro-Oeste. É diferente você fazer uma reforma tributária em Portugal, que é um país pequeno, e onde quer que você coloque sua indústria, você está a 50, 100 quilômetros do porto. Do que se fazer essa reforma tributária no Brasil sem levar em consideração o tamanho do nosso território. E as distâncias do centro de distribuição e de consumo. Né? Exatamente. Você colocar uma indústria em São Paulo, você está aí talvez 100 quilômetros de um porto. Se você colocar em Mato Grosso, você está a 2.000 quilômetros de um grande mercado consumidor e de um porto. Portanto, essa falta de competitividade do Mato Grosso, por estar distante dos grandes mercados consumidores e dos portos, tem que obrigatoriamente ser considerado na reforma tributária. O senhor fala com bastante propriedade, porque o senhor já dirigiu a Federação das Indústrias do Estado e tem uma realidade bastante palpável de como funciona isso, ou não funciona, na verdade, né? Eu fui diretor da Federação das Indústrias há algum tempo atrás, mas é a realidade do nosso Estado e é a realidade do nosso Brasil. Inclusive, para o Brasil ser ocupado, o interior do Brasil ser ocupado, a Constituição brasileira trouxe a obrigatoriedade da gente promover o desenvolvimento dessas regiões do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste do Brasil através de mecanismo de incentivo. Foi assim que foi criada a Sudam, a Sudene, a Zona Franca de Manaus, os fundos constitucionais FCO, FNE, FNA, né? Então a gente tem FDA, então a gente tem aí e os programas de incentivo fiscais para essas regiões. A Zona Franca de Manaus é uma prova disso. Então a reforma tributária mantém a Zona Franca de Manaus, mas pretende eliminar qualquer outra possibilidade de incentivo fiscal no país. Como é que uma empresa, uma indústria localizada no Mato Grosso vai competir com uma indústria localizada em São Paulo? O que a gente não pode deixar acontecer na reforma tributária é criar bolsões de prosperidade e de industrialização mais próximos dos grandes centros consumidores e dos portos e bolsões econômicos relegados à produção primária, que seriam aquelas onde você tem aptidão para a produção primária, porém você não vai ter industrialização. Isso é mais ou menos o cenário que a gente já tem hoje, seria um agravamento desse cenário, pelo que você está desenhando. Claro, pode ser, porque você acaba
tirando dos estados o instrumento principal para a atração das indústrias, que seria um programa de incentivo fiscal que fizesse com que essa perda de competitividade pela distância que essa indústria estaria dos grandes centros, ela fosse compensada por um imposto menor. Então, nós vamos demonstrar muito claramente, de forma documental, à Comissão Especial de Reforma Tributária, essa preocupação da região Centro-Oeste. Estamos, portanto, trabalhando um documento conjunto entre todos os secretários de Fazenda e governadores da região Centro-Oeste para apresentar à Comissão Especial de Reforma Tributária a posição da região Centro-Oeste com relação à reforma tributária. Muito bem. Esse trabalho da região Centro-Oeste vai se repetir para as outras regiões? Sim, nós já temos aprovados de outros parlamentares que compõem a nossa comissão programas, seminários equivalentes a esse. Então nós já teremos o próximo que será da região sul do país, teremos também da região Nordeste, da região Norte e também da região Sudeste. Por todas as regiões vão discutir e nós vamos dar essa contribuição nossa à reforma tributária do país. A ideia do senhor é elaborar um documento da comissão e levar para a Comissão Especial de Reforma Tributária. Eu vi nesse primeiro seminário, o secretário Bernardo App esteve presente, não é isso? Ele ouviu ou ele falou? Ele fez os dois. Ele ouviu, falou e comentou, né? Portanto, nós vamos produzir um documento, primeiro da região Centro-Oeste, que foi a primeira, e já estamos produzindo esse documento, e oficializar essa posição à Comissão Especial de Reforma Tributária, ao presidente Arthur Lira e ao Ministério da Fazenda, em especial ao secretário extraordinário Bernardo App, que está conduzindo as tratativas desde o ponto de vista do governo dessa reforma. O senhor enfatizou bastante o lado industrial, mas o senhor vem no estado que tem uma característica de agrícola e também o setor agropecuário está pouco preocupado com os impactos que vêm aí, podem vir por aí da reforma, não é isso? O que eu disse é que nós não vamos aceitar aumento de carga tributária nesse país. Esse país já trabalha, o trabalhador brasileiro, as empresas brasileiras, o trabalhador trabalha 4 meses do ano para pagar imposto, né? 1/3 do ano pagando imposto. Portanto, a gente não pode aceitar uma reforma que venha com aumento de carga tributária. Isso é claro. E esse é o ponto também sobre a questão do agronegócio, ainda que o secretário Bernardo App já falou que existe a possibilidade de ter alíquota diferenciada por setor. Portanto, existe a possibilidade de ter uma alíquota diferenciada para o setor do agronegócio. Então, mas ainda é desconhecida. Mas ainda é desconhecida a alíquota. Mas como a nossa comissão trata de desenvolvimento regional, nós estamos preocupados, na verdade, com a geração de emprego de qualidade na nossa região e no nosso estado. Porque nosso estado é um grande produtor de matéria primária, mas quem gera emprego de qualidade, quer dizer, emprego com nível salarial melhor, que pode oferecer uma melhor renda para as pessoas, é notadamente o setor industrial. E a gente não quer abrir mão da possibilidade da gente industrializar o nosso estado. Portanto, a gente vai dar as nossas contribuições para que a gente mantenha viva os nossos instrumentos e a nossa expectativa e esperança de poder atrair indústria do estado do Mato Grosso, melhorando o salário do mato-grossense e dando a ele oportunidade de trabalho melhor. Muito bem. Essa, pelo que eu estou sentindo, é a tônica da sua gestão frente à Comissão Especial, a Comissão Permanente de Desenvolvimento Regional, não é isso? A reforma tributária é hoje o principal projeto que tramita nessa casa, né? Então... O senhor põe fé? O senhor acredita que dessa vez vai? Porque se fala de reforma tributária há algumas décadas, eu diria. Ela é difícil, ela é complexa, ela é difícil de ser aprovada, mas é algo que a gente tem que perseguir no Brasil. Nosso sistema tributário virou de uma complexidade gigantesca que ninguém entende e isso está penalizando o cidadão. O cidadão já não sabe mais quanto ele paga de imposto, ele não sabe o que ele paga de imposto, não é transparente, não é claro. E não só o cidadão, né? As empresas, os empresários também. Tem ineficiências gigantescas nessa cadeia, né? Tem muita gente ganhando dinheiro em cima do cidadão pela complexidade do nosso sistema tributário. Portanto, que é necessária a simplificação, é necessária. Então, o nosso papel cabe, na verdade, dar a nossa contribuição para que isso possa sair do papel, mas também para que isso possa preservar o direito de cada região desse país de se desenvolver, de crescer, para que a gente possa diminuir as desigualdades regionais e sociais existentes no Brasil. Que é o papel da comissão. É o papel exato da nossa comissão. Por isso a nossa comissão entrou nesse tema, apesar da Câmara ter decidido fazer uma comissão única
né, para debater reforma tributária. Eu estive acompanhando as suas falas no seminário, o senhor reclamou justamente disso, que são apenas 12 que integram a comissão especial, ou seja, há pouca interlocução. Pouquíssima representatividade, pouquíssima interlocução, pouco debate numa comissão especial. Então, nessa comissão especial dispensa a participação de outras comissões. Então, quando a gente viu esse cenário, nós da nossa comissão decidimos entrar a fundo nesse debate e entraremos. Muito bem. Deputado Fábio Garcia, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, em especial para a gente debater um tema tão importante ao país e à nossa região, ao nosso estado de Mato Grosso, que é impostos. Muito bem. Fica já o convite para quando o senhor tiver um apanhado geral, tiver rodado as 5 regiões, voltar e contar para a gente fazer um balanço, porque esse assunto realmente vai dominar a agenda do Legislativo esse ano, né? Tá aceito o convite. Obviamente, quando a gente terminar essa rodada entre todas as regiões, a gente faz aqui um balanço geral das contribuições de cada região à reforma tributária. Para o telespectador. Apresentaremos a todos, ao Brasil. Muito bem. Eu agradeço a sua participação e eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o tema que conversamos aqui, a reforma tributária, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. Para rever esta entrevista, busque o canal da Câmara no YouTube. Fica como sugestão a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.